Fala, meu lindo, minha linda. Essa é a última mensagem da série Nova Estação. Eu tenho a mesma impressão que você, parece que passou voando, e na verdade passou mesmo. Mas eu tenho certeza que tem algo novo de Deus sendo gerado e que em breve terá uma nova série, obviamente na próxima semana. Mas enquanto isso, vamos aproveitar o que temos para agora. E o tema dessa palavra é foco de incêndio. Eu quero muito que você fique comigo até o final. Eu só vou te pedir um favor. Se até agora, na última mensagem, você ainda não se inscreveu, se inscreve no canal, meu lindo. Isso, se inscreve, é rapidão. Se inscreve, ativa o sininho e não esquece de curtir o vídeo e comentar. E manda para o máximo de pessoas que você puder. Isso ajuda a mensagem a ir mais longe e isso alegra muito o nosso coração. O meu sonho é, em breve, nós sermos mais de 10 milhões de pessoas aqui no YouTube. E o nome dele será glorificado e milhões de pessoas serão alcançadas pela palavra. Me ajuda nessa missão? Por favor, vamos pro vídeo. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 4, versículo de número 8, diz o seguinte: Então Pedro, cheio do Espírito Santo, lhes disse. Só isso. Então Pedro, cheio do Espírito Santo, lhes disse. O que ele falou? Já vamos chegar lá. Eu estava conversando aqui atrás agora que para mim esse momento de gravação, de estar aqui, eu não consigo me acostumar. Eu fico nervoso até hoje, eu fico apreensivo durante a semana, eu fico apreensivo quando eu chego aqui. Eu não sei explicar. E aí de repente o cenário muda e meu coração se enche de uma coragem e eu consigo dizer tudo aquilo que estudei, tudo aquilo que o Senhor ministrou no meu coração, e de repente parece que eu não esqueço. E aí eu entendo que sozinho isso não é possível, a não ser que desça sobre nós o Espírito Santo. Eu vou dizer para você de novo: o segredo é o Espírito Santo descer sobre nós. Existe uma versão sua sem o Espírito Santo, existe outra versão sua cheia do Espírito Santo. As mesmas pessoas, atitudes diferentes, visões distintas, coragem diferente, porque a presença do Espírito Santo altera a nossa identidade, altera a nossa visão, a nossa coragem, porque a Bíblia diz que o Espírito Santo é um fogo consumidor. É como um vento que ninguém pode controlar. Há poder, sabe? Ele pode ser um arrepio para alguém, pode ser uma língua estranha para outro, mas o que ele é na verdade é uma pessoa. E que quando ele nos enche, nos preenche, quando estamos preenchidos por ele, somos completamente diferentes. A autoridade que se repousa sobre nós, não sei explicar. Você viu o Eliezer cantando aqui? O que tem esse garoto que canta e eu sinto um negócio no meu coração e eu não consigo explicar? O braço arrepia. Não é só dom, tem gente que canta muito melhor, mas não se trata do dom, se trata da unção do Espírito Santo que carrega. Eu não sei se você teve a experiência de estar com alguém extremamente simples e singelo, mas quando abrir a boca para falar, você sentir algo inexplicável. É porque ela está cheia do Espírito Santo. Fogo.
E às vezes é exatamente isso que sai de nós. É exatamente isso que às vezes lutamos em viver sem, sabe? É exatamente isso que esquecemos. E o fogo que deveria estar num braseiro forte se apaga. Se apaga porque pensamos que o segredo nosso é o dom, o talento, e não a presença. O fogo se apaga porque nós pensamos que conseguimos sozinhos, que é possível sem Ele, e na verdade não. E sabe, lindo, nós tentamos falar e não somos efetivos, e não somos efetivos porque estamos vazios, assim como um sino que tine e não tem resultado nenhum. Eu já tive a experiência de pregar sem o Espírito Santo, é dramático, é vergonhoso. Não dá para ser profissional na vida, lindo. A vida sem o Espírito Santo, ela é triste demais. Quando o Senhor me fez entender essa palavra, eu estava num momento de adoração com alguns jovens, André. E sabe, gente da sua idade, mais jovens do que eu. Eu comecei a olhar para eles e comecei a ver, sabe, um fogo na tua geração, cara. Adolescentes assim, mais jovens, chorando, sentindo a presença de Jesus. Eu olhei aquilo e disse: Senhor, eu quero que isso incendeie a geração que está depois, a geração que vem antes. Eu quero que isso se espalhe pela nação. Eu quero que isso seja a realidade dos nossos cultos, dos nossos encontros. Que a tua presença seja tão viva e tão real, que as lágrimas corram e aqueçam o rosto sem a gente conseguir controlar elas. Que a vida seja transformada de maneira inexplicável, que hajam curas poderosas. Senhor, o que precisa para a nossa nação pegar fogo? Entende? O que precisa para o Brasil ter um incêndio? E aí o Espírito Santo falou comigo de maneira clara: um foco de incêndio. Eu não entendi. Eu falei: como assim um foco de incêndio? Não se incendeia uma floresta com uma chama no tamanho de uma floresta. Todo incêndio começa em uma fagulha que cai no lugar certo e tudo se incendeia à volta. A minha oração naquele momento foi: Jesus, me transforma em um foco de incêndio na minha geração. Me transforma num foco de incêndio. Porque enquanto tiver alguém pegando fogo, quem tiver ao lado vai incendiar também. Enquanto tiver alguém cheio da presença, alguém perto vai incendiar também. E sabe por que eu usei Pedro? Porque Pedro cheio do Espírito Santo é totalmente diferente de quando ele não tinha o Espírito. Pedro sem o Espírito Santo negou Jesus. Pedro sem o Espírito Santo submergiu nas águas. Pedro sem o Espírito Santo cortou a orelha do servo do sumo sacerdote. O Pedro sem o Espírito Santo ficou com medo de andar sobre as águas, andou, mas naufragou. O Pedro sem o Espírito Santo é só um ignorante no meio dos discípulos. Agora não, cheio do Espírito Santo, Pedro é exatamente aquilo que Jesus disse que ele seria na primeira vez que o encontrou. Pedro, hoje tu é um pescador de peixes, mas eu vou te transformar num pescador de almas. O que o Pedro não sabia é que ele só seria um pescador de almas quando o Espírito Santo entrasse nele. Não é o que eu vejo, é aquilo que me domina. Pedro viu Jesus pescar, transformar pão em água em vinho. Pedro viu Jesus multiplicar pão e peixe. Pedro viu Jesus fazer tudo. Pedro viu, foi testemunho ocular. Mas mesmo assim ele não se tornou um pescador de almas. O que fez Pedro se
transformar num pescador de almas não foi o que ele viu somente, mas foi quando o Espírito Santo invadiu o ser de Pedro. Quando o Espírito Santo entra dentro de nós, é como uma fagulha de incêndio que começa, e quando estamos incendiados, incendiamos. Escute, você pode sair daqui hoje pegando fogo se quiser. Ô André, a gente pode sair daqui hoje pegando fogo, labaredas mais altas, fogo mais poderoso. Basta a gente falar: eu quero mais. Acende o fogo, aumenta o fogo, desce mais, Senhor, eu quero mais autoridade. Nos meus últimos dias, nas minhas orações, eu estou dizendo: Jesus, eu quero mais autoridade, eu quero pregar com mais intrepidez, Senhor, eu quero te sentir em todo o tempo, Senhor, me faz ver coisas além. Eu estou pedindo, enquanto a gente pede, o fogo aumenta, mas quando a gente esquece, o fogo apaga. Eu quero profetizar sobre você, eu quero declarar sobre você, que você será um foco de incêndio na sua casa, que você será um foco de incêndio no meio dos teus amigos, e eles conhecerão Jesus a partir de você, serão cheios do Espírito Santo a partir do fogo do Espírito que está em você. Um foco de incêndio é poderoso para incendiar uma floresta, mas é preciso que haja fogo, e o fogo é o Espírito Santo dentro de nós, agindo em nós e através de nós. Sem o Espírito Santo não tem graça. Eu creio que adolescentes podem ser uma ferramenta de transformação para os pais. Eu creio em alguém que sai daqui esta noite tão cheia do Espírito Santo, que quando chegar em casa a família sentir um ambiente diferente, uma atmosfera diferente, e vão dizer: o que foi que aconteceu? E você vai dizer: há uma diferença, eu fui sem o Espírito, mas voltei cheio do Espírito Santo. Há uma diferença. Acende o fogo do nosso coração, Senhor. Derrama fogo do teu Espírito Santo sobre nós. Chega de vida morna, chega de vida seca. Tem que ter fogo, tem que ter graça, tem que ter brilho nos olhos, tem que ter coragem na fala. Temos que nos levantar em alta voz enquanto há tempo sobre nós, sobre os nossos filhos, sobre a nossa geração, sobre os nossos pais, sobre quem veio antes, quem veio depois. Se tiver o fogo do Espírito, a nossa geração muda através de nós. Não creio no avivamento, pois eu creio num avivamento poderoso a partir daqueles que se levantam no meio da nossa geração. Eu creio que Deus pode levantar você. Deus pode levantar a gente. E de repente, meu lindo, aquilo que era um foco de incêndio pode se tornar um incêndio generalizado, e que se torne, porque o fogo consome, o fogo transforma, e é isso, é disso que se trata. A minha oração é para que focos de incêndio se levantem nessa série, sabe, que se espalhem pela nossa nação, pelos vilarejos, pelas cidades, pelos estados, e aonde tiver alguém cheio do Espírito Santo, que incendeie a sua volta, que em
renovado o ambiente de uma maneira tão sobrenatural que seja impossível de explicar. André, que Deus te use como um incendiário da tua cidade e de toda a nação. Que Deus nos use dessa maneira, porque se não tiver o fogo não tem graça. Pedro está cheio do Espírito Santo, sai para fora do templo. E a Bíblia diz que Pedro pregou a sua primeira mensagem. E na primeira mensagem de Pedro, cheia do Espírito Santo, mais de 3.000 almas aceitaram a Jesus como Salvador. Porque há uma diferença em Pedro sem o Espírito Santo e Pedro cheio do Espírito Santo. Há uma diferença do David sem o Espírito Santo e do David cheio do Espírito Santo. Eu prefiro o David cheio do Espírito Santo, mas para permanecer cheio eu preciso buscá-lo em todo o tempo. Eu preciso orar, eu preciso converter os meus maus caminhos, eu preciso tomar decisões drásticas em relação a mim, porque eu não posso me conformar, eu não posso deixar a chama apagar, não posso deixar a chama diminuir, porque a quantidade de que a minha voz aumenta na nação, maior tem que ser o fogo que eu carrego. A responsabilidade é sua, a responsabilidade é minha, e você está ouvindo essa palavra, a mensagem é para você. Acende o fogo, incendeia a tua vida com Deus. Sai daqui com um brilho nos olhos, dizendo: Jesus, eu quero isso para a minha vida. Eu quero ser cheio da tua presença. Eu quero ser batizado no teu Espírito Santo. Eu quero ser cheio daquilo que aquele rapaz estava falando lá. Eu quero terminar essa mensagem. Eu sinto a presença dele neste lugar. Como dizer que tu não és real, Espírito Santo? Eu sinto a tua presença. A minha carne treme sobre os ossos. Senhor, obrigado porque o Senhor desceu na casa. Eu quero fazer 2 perguntas aqui esta noite. E esse é o meu chamado. Isso é o que eu sou. Esse é o fogo que eu carrego. Eu quero fazer 2 perguntas para você que está aqui agora, para você que está me assistindo na sua casa. Talvez você esteja se perguntando: que fogo é esse que esse doido está falando? Que loucura é essa que esse menino está dizendo aí? Eu vou te dizer, eu estou falando de um homem, de um nome que está acima de todo nome, cujo qual enviou o seu Espírito Santo, para que fôssemos completos e vivos. O nome dele é Jesus. E ele não entra arrombando, ele não entra chutando a porta. Ele entra quando convidamos ele para entrar. Então essa é uma noite oportuna para você que talvez nunca tomou esta decisão. Chegou a hora de você tomar a decisão mais importante da sua vida, que é falar para ele: entra, Senhor, domina a história, controla todas as coisas. Eu reconheço que tu és o meu único, legítimo e suficiente Salvador. Está na hora de você decidir, meu lindo. Mas eu vou ter que mudar, Dave? Claro que vai. E essa mudança não é a que a religião produz, não. Essa mudança é a que o Espírito Santo produz. Ela não é de fora para dentro, ela é de dentro para fora. A Bíblia diz que é o Espírito Santo que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Não sou eu que convenço você, lindo. É o Espírito Santo dentro de você que começa a obra. Portanto, se você não quer mudar, não venha, não tome a decisão, porque essa decisão causa um negócio em nós chamado metanoia, uma mudança de paradigma completo, uma mudança tão radical que a gente não se reconhece no espelho. É isso. Essa é a primeira pergunta. Você quer abrir o coração
de uma vez por todas deixar Ele entrar e fazer morada, e se entregar a Ele como seu único e legítimo Salvador. Esse é o convite do Evangelho. Aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. E a segunda pergunta é para você que a chama já esteve acesa um dia, mas se apagou. Está na hora de você voltar para casa, filho. Está na hora de você voltar a ser quem você era antes, reconstruir os caminhos, se arrepender e voltar para casa. Chega, você não foi feito para ficar longe do Pai. Está na hora de você voltar para casa. Amém? 2 perguntas, uma resposta. E aonde tiver alguém para tomar essa decisão, seja aqui ou você que está me assistindo pela internet, para quem está aqui e quer tomar a decisão, aonde você estiver, eu vou contar até 3 e você levante a sua mão. 1, 2, 3. Fique de pé, levante. Você que está tomando essa decisão, levante. Só quem está tomando a decisão, fique de pé, por favor. Como eu queria que você pudesse ver, mas aqui é de vocês esse momento. Agora você que está aí, meu lindo, se você quiser tomar essa decisão, aonde você estiver, se você puder, feche os seus olhos. Se puder dobrar os teus joelhos, dobre. Aonde você estiver é o melhor momento da sua vida, e essa oração muda tudo. Com os olhos fechados, diga comigo, palavra após palavra: Senhor Jesus, eu me rendo aos teus pés. Fale, diga: Senhor, Tu és o meu único, legítimo e suficiente Salvador. Eu reconheço que sou fraco, que sou pecador e preciso de Ti. Perdoa os meus pecados, apaga o meu passado e escreve uma nova história. Eu nunca mais serei o mesmo. Em nome de Jesus. Amém. Continue de pé, todo mundo agora, todo mundo de pé, todo mundo. Que Deus abençoe você na sua casa, aonde você estiver assistindo essa palavra. Que essa decisão que você tomou te leve para um próximo passo de decisões ainda mais profundas. Esse é só o primeiro passo de uma jornada extraordinária que está vindo sobre você, sobre a sua casa, sobre a sua história e sobre a sua família. E se eu puder dizer algo para você, acende o fogo e deixa queimar. Que Deus abençoe você, a sua casa, a sua família. Que este ano seja um ano de uma nova estação sobre você. Que o nome de Jesus seja glorificado na sua vida. E que possamos sair deste lugar verdadeiramente como focos de incêndio para incendiar a nossa geração. Deus abençoe. Fala, meu lindo! Minha linda! Nós estamos no Rio
Grande do Sul, em Canoas. E essa é a série Transformação. E eu tenho uma palavra de Jesus para você. Uma palavra que vai te livrar do erro. Te livrar do erro de se meter aonde não deve. Te livrar do erro de não fazer o que deveria ter feito. E por conta disso não viver tudo aquilo que Deus tem para você. Eu não sei você, mas 2025, minha meta é: eu quero viver o plano completo de Deus para minha vida. Eu quero viver esse rolê aí, irmão. Só que o problema é: devo esperar ou devo fazer? E é sobre isso. Mas antes de ir para a mensagem, eu tenho um recado muito importante para os irmãos. Curte o vídeo. Olha que animação, você imagina. Irmão, curte o vídeo, comenta, compartilha, se inscreve no canal, ativa o sininho. Toda segunda-feira às 5 horas da manhã tem uma palavra de Jesus para você aqui. E em breve nós não teremos mais mensagem só segunda-feira. Irmão, eu sou muito fofoqueiro. Deus me deu uma palavra. E a gente vai ter mais uma mensagem durante a semana. Vai ser quinta-feira às 5 horas da manhã. A mensagem da semana segunda e o fôlego da semana. Aquela puxada de ar que você precisa, porque já esqueceu um pouco do que te falaram na segunda. Mas para que toda a promessa seja relembrada e que você não tire os olhos daquele que te chamou, haverá um fôlego na semana, uma palavra de Jesus para você. Então se inscreve, ativa o sininho, curte, compartilha. E meu último convite para você é sobre a nossa associação evangelística. Eu quero muito que esse ano seja um ano que você seja parte do que Deus está fazendo na nossa geração. Nós estamos no Rio Grande do Sul. Há quase um ano atrás havia uma tragédia acontecendo aqui. E nós, o Brasil todo, nós oramos pelo Rio Grande do Sul. Mas através da nossa associação evangelística e através de milhares de pessoas, que talvez seja você que está me assistindo, e aproveito para agradecer, mais de 2,5 milhões de reais foram arrecadados e enviados para servir esse estado. Toneladas de alimentos, toneladas de águas e toneladas de produtos de limpeza, produtos de higiene, tudo que você imaginar para servir o Rio Grande do Sul. E hoje estamos aqui não para falar do que aconteceu, mas para dizer daquilo que Deus vai fazer. Em nome de Jesus. E por falar no que Deus vai fazer, vamos para a mensagem. Eu estou bem orgulhoso de vocês. Coisa linda. Neemias, capítulo de número 4, versículo de número 9, nos responde a pergunta que está no título da mensagem: o que é estranho? É estranho tirar o brilho da expectativa e logo no começo dar a resposta? Porque a impressão que passa é que se eu sei de fato o que faço, então não preciso de mais nenhuma informação importante. Mas eu quero que você tenha paciência para descobrir que mesmo às vezes, sabendo o certo, nós fazemos o que é errado. O apóstolo Paulo vai dizer: porque aquilo que eu quero fazer, isso eu não faço. Mas aquilo que eu não quero, quando vejo, eu já fiz. Neemias capítulo 4, versículo 9 diz: todavia, nós fizemos a nossa oração ao nosso Deus. O que eles fizeram? Eles oraram. Mas aí a segunda parte do versículo diz: e posicionamos uma guarda contra eles, dia e noite, por sua causa.
Então agora, compreenda o que Neemias está falando. Neemias está numa missão poderosa, baseado numa palavra que ele recebeu do Senhor de reconstruir os muros. Uma missão desafiadora, uma missão de prazo curto e uma missão carregada de opositores. Só que ele estava debaixo de uma palavra. E porque ele estava debaixo de uma palavra, então a Bíblia diz que no meio da adversidade, a primeira coisa que ele faz é orar ao Senhor. Quando nós oramos, nós estamos colocando na mão de Deus aquilo que nós não podemos fazer ou aquilo que nós não temos o controle. Só que aí, ele dá uma outra parte da realidade que vai viver. E a outra parte que ele vai viver é: e nós colocamos uma guarda 24 horas. Nós vamos orar, mas nós não vamos deixar o portão aberto. Nós vamos orar, mas se eles virem para cima da gente, o pau vai torar. Nós não vamos dormir de touca. Vai dar rolo. Se eles virem, Deus está guardando no céu, mas a nossa galera está aqui, ó. Manda, vem. Só que aí que tá. Quando você olha para a Bíblia, você percebe que tem várias histórias onde Deus diz: vocês vão ficar calados e eu vou pelejar por vocês. Então tem circunstâncias na vida que Deus vai dizer: eu não quero que você faça nada. Nada, não quero que você não se meta, só isso, só relaxa, baixa a bola, segura a onda. E vai ter vezes que Deus, para fazer, vai dizer para você: faça você isso aqui. Quer um exemplo? Noé, Deus falou para ele: Noé, constrói uma arca. Pergunto para você: Noé era arquiteto, engenheiro, construtor? Nada, tadinho Noé, irmão. Imagina o cara quando Noé viu e falou assim: o sangue de Jesus tem poder. Nem tinha Jesus no rolê ainda, mas é que eu trouxe para o nosso tempo. Ele já olhou e falou assim: Deus do céu, isso aqui eu não dou conta não. Aí Deus falou: mas então deixa eu só te falar um negócio. O dia que ficar pronto, eu volto para fazer o que eu disse que vou fazer. Você sabe que foi assim, né? Deus falou: faz a arca, beijo. E vazou. Irmão, tem noção que Deus falou: ó, você vai fazer assim, top, aqui, essa madeira, essa é a medida, isso, aquilo outro. Aí o Noé fez assim: tem uma pergunta. Deus não estava mais. Deus falou: não, relaxa, ó, beijo, eu só volto quando tu terminar. Tudo o que você precisava de informação, eu já te dei. Agora é com você. Só que a crise da nossa vida é porque a gente tem um medo muito grande. Qual é o medo que todo mundo que ama Jesus tem? Sair do centro da vontade dele. Porque qual é o risco de alguém que sai do centro da vontade de Deus? Chegar no lugar aonde Deus não está. Ir para o endereço aonde Deus não está te esperando, aonde você foi e vai chegar sozinho e vai colher o fruto sozinho. Sabe qual é o maior problema do nosso tempo? É porque nós normalmente não estamos andando segundo a vontade de Deus, mas segundo o nosso coração. É porque nos ensinaram que nós devemos confiar no nosso coração, que a gente deve acreditar na nossa intuição, a gente deve acreditar na gente. Porque tudo que você precisa está dentro de você. Não, irmão, tudo que você não pode confiar está dentro de você. Que climão. Nenhum glória a Deus até agora, nenhum aleluia. Fala para o irmãozinho que está perto de você: o teu coração é enganoso. A Bíblia diz: não se estribe no seu próprio entendimento. Ou seja, na verdade, a nossa crise maior é porque nós temos a certeza que a gente é muito inteligente, que a gente tem boas saídas, nós temos boas ideias. Eu confesso que a minha imagem é criativa demais, minha mente é criativa. Eu consigo imaginar a gente dizendo para Jesus, dizendo: Deus, eu tive uma ideia, e se eu te falar, o Senhor vai ficar de cara. Irmão, tem gente que eu acho que Deus vai falar assim: nossa, por quê? Por quê? Vontade de dar uma matadinha, vontade de fazer de novo, sabe, vontade. E eu vou te falar por que isso gerou no meu coração. Primeiro, eu nasci numa família onde uma decisão fora da vontade de Deus levou a nossa família para um destino muito triste. Na nossa casa,
Durante muitos anos, toda a colheita negativa foi por conta de uma decisão errada que o meu pai tomou. Uma decisão. Então aquilo gerou um temor tão grande no meu coração, mas tão grande, que quando eu me tornei um homem, eu tenho uma coisa comigo: eu não me movo se não tiver uma resposta clara do Senhor. E quando eu digo isso, todo mundo diz a mesma coisa. E se Deus não responder, o que você faz? A resposta é nada. Se Deus não fala nada, eu não faço nada. Agora, se Deus me der uma palavra e a palavra for X, eu não vou tentar no Y, eu não vou tentar no Z, eu vou ficar no X. Mas a porta está trancada. Mas se Ele diz que vai abrir a porta, Ele vai abrir a porta. Se Ele diz que vai fazer, Ele vai fazer. Se Ele... Agora, o negócio é quando a gente começa a se meter. A parada começa aqui, o problema. Então aqui a gente começa a mostrar por que a gente se lasca de vez em quando. Porque Deus dá uma palavra, Deus dá uma direção, Deus diz é pra lá. E aí a gente olha e diz, tá bom, Senhor, ó, que lindo. Só que daí, quando a gente chega, tá muito calor. Aí a gente começa, não devia ter vindo. Eu acho que eu estou no lugar errado. Tá vendo? Olha aí, ó. Já começou dando errado as coisas já. Aí Deus está assim, você não chegou no lugar desejado. Esse é só o caminho. É só o processo. E a gente está assim, não, Senhor, não. Eu acho que eu vou fazer o seguinte, eu acho que eu vou para outro lugar. Eu acho que eu volto no outro dia. Senhor, eu tive uma ideia. Eu vou ver só pelo YouTube. Bom, parece que eu estou falando de vocês, né? Que coisa. Está parecendo indireta, mas na verdade eu só estou colocando de uma maneira simples aquilo que a gente faz de maneira complexa na nossa vida. Deus nos coloca numa circunstância que está nos levando para o lugar que Ele deseja. Mas quando tudo começa a não fazer mais sentido, e esse é o problema, aonde a nossa fé é exigida e a nossa razão quer sobrepor, então a gente começa a querer dar opinião ou fazer do nosso jeito. E eu vou te falar um negócio, meu lindo. Deus fez algo na nossa vida agora nos últimos meses, que para mim foi um negócio assim, que me deu um soquinho de leve. Pá, na boquinha do estômago. Você consegue respirar direito, você fica... E eu só estava dizendo assim, eu entendi, Senhor, eu entendi. Irmão, durante 3 anos, eu e minha esposa fizemos um plano para um sonho da nossa vida. Durante 3 anos, quanto tempo? 3 anos. Então durante 3 anos, eu planejei. Durante 3 anos, eu orei sobre um projeto que nós tínhamos. Nós passávamos no lugar, levantávamos as mãos e nós orávamos, Deus, aqui, Jesus, esse é o sonho da nossa vida. Será que um dia... Só que aí eu fiz no primeiro dia um plano. E aquele plano era exatamente o plano perfeito que Deus havia colocado no meu coração. Um plano que no fim era uma proposta. Eu estou sendo bem simples com você, sem ser muito fofoqueiro. E eu fiz aquela proposta. E aquele plano era o plano perfeito. Só que passou 1 ano, o plano perfeito não serviu. Então o que eu fiz? Comecei a tentar adaptar o plano, a criar ramos que não estavam no plano, que não faziam que a conta fechasse, que era muito mais para dar certo do que para que de fato o plano de Deus acontecesse de acordo com o plano original. Então eu fazia a proposta, e para mim aquela proposta era uau, e a pessoa dizia não quero, assim como disse para a primeira proposta, não quero. Passavam 8 meses, eu ia lá e dizia pronto, tive uma ideia. Irmão, eu acho que tem uma hora que Deus olha para a gente e fala assim, cala a boca, para de se meter. E eu tive outra ideia, aí eu fazia a proposta, e eu não via lindo e redondo. E aí, irmão, se passaram 3 anos, e agora no final do ano eu estava na casa de um amigo e saímos de lá daquele lugar, eu e minha esposa falando no carro, orando sobre esse projeto para 2025, para ver se agora sairia do papel. E aí o Senhor falou no meu coração, faz a mesma proposta de 3 anos atrás. A primeira proposta foi a maior negativa, era a proposta impossível. E aí eu peguei e falei, então tá bom, se o Senhor está falando, vou fazer.
E eu fiz a proposta, a mesma proposta de 3 anos atrás. Fiz a proposta e fui participar de um projeto chamado Legendários. É legendário aí? Irmão, que paulada que eu levei. Fui pro Legendário pensando que ia ser um retiro espiritual. Minha esposa orou por mim, dizendo: Deus, que ele se divirta nesses dias. Coitado, não sabia da metade da missa. Não posso falar. Cada um tem a montanha que merece. Mas eu fui. Foi maravilhoso. O primeiro dia eu já queria desistir, não montei barraca. Acordei todo molhado no sereno, tive que montar a barraca. Aí montei a barraca, mandaram acordar. Eu não sou muito fofoqueiro, Tchepe, me perdoe. Mas bom, no Legendários eu tive um negócio interessante, porque eu fiz a proposta e eu tenho o meu telefoninho que eu acompanho o status. Quem tem telefone aqui? Quem que é escravinho do telefone? Ai, tudo anjo, ninguém é. Irmão, qual que é o negócio? Eu sou assim, eu mando uma mensagem e se eu quero a resposta, de vez em quando eu abro assim pra ver. Não respondeu ainda. Você é assim também? E eu tirei o 2 azul pros outros não ver se eu vi. Aí eu também não consigo ver se os outros viram, entendeu? Tô colhendo do coisa que eu plantei. Aí eu fiz a proposta e fui pro Legendários. Só que aí, irmão, meu coração eu já foi assim: Senhor, e se essa mulher ligar? E se esse povo querer saber? E se esse povo querer mais informação? E ó céu, ó vida, ó azar. Vou pro Legendário. Chega no Legendário, o legendário que tava lá trabalhando lá, que era o Voz, ele olhou e falou assim: um legendário fica com as mãos para trás para não atrapalhar aquilo que o Legendário 01 está fazendo. Aí, irmão, naquela hora Deus falou comigo: lindão, te tirei de cena para tu não atrapalhar o que eu vou fazer nesses 4 dias que você vai estar longe. Não, irmão, pelo amor de Deus, escuta isso: 4 dias. Mas eu, no segundo dia, quando o legendário falou, do mão para trás, o Espírito Santo falou comigo: você não vai atrapalhar. Quando você chegar, vai estar pronto. Aí, irmão, aí foi pro Legendário, virei Legendário. E top, e confusão. E aí chego do Legendário, minha esposa olha pra mim, eu olho pra ela, ela tá sorrindo demais. Eu digo: já sei. E ela: o que tu sabe? Deu certo. Ela falou: deu certo. Então, irmão, não é um testemunho, é para você. Claro que é um testemunho também, mas não é só um testemunho. É só para você entender que algumas vezes Deus vai falar para você: faça, e algumas vezes Deus vai falar: faça. Ficou pesado? Então porque é só isso que às vezes Deus precisa. Às vezes a única coisa que Deus precisa para completar o plano que Ele tem para a sua história é que você pare de dar palpite, é que você pare de se meter, é que você pare de dar opinião, é para que você pare de dizer: eu tive uma ideia e eu acho que é o melhor caminho. Às vezes a única coisa que Deus quer é que você saia de cena, que você saia da frente e que você deixe Ele completar a obra que Ele começou em você. Ele é fiel para completar aquilo que Ele começou em você, e aquilo que Ele vai fazer, só Ele pode fazer. Sua ideia não ajuda, o seu plano não ajuda, a sua adaptação não serve, porque se é perfeito é só Deus que pode fazer lindo. E aí você não se mete. Agora o problema é saber quando. Essa é a parada. Como eu equilibro fé e ação? E a mensagem do Senhor para nós é: você só que consegue equilibrar fé em ação se as duas coisas dentro de você estiverem alinhadas. Se a ação depende de coragem e ousadia, a fé depende de joelho no chão e sabedoria. Então veja, se a fé que Deus está fazendo me dá sabedoria para saber esperar, a ousadia me dá coragem para fazer aquilo que Ele manda. Vou te dizer um negócio lindo: quantas coisas na nossa vida Deus ainda não fez porque nós não demos o passo que Ele pediu?
Quantas coisas Deus já falou para nós há muito tempo e a gente está travado no mesmo lugar, porque a gente está dizendo: não é hora, ainda não me sinto preparado, não está na hora. Meu lindo, só vai chover a hora que a arca fica pronta. Deus só vai fazer a hora que você ouvir a voz dele e obedecer aquilo que ele está te mandando. Se Deus está falando para você se posicionar, se posicione como alguém que não tem medo de errar. E aí a parada é essa, porque uma palavra de Deus, quando vem sobre nós, ela nunca vai combinar com a gente. Isso é a primeira coisa que você precisa aprender rápido. Deus nunca vai te dar um plano, uma palavra, uma visão que combine com você. Deus sempre vai fazer aquilo que combine com uma versão sua que você não conhece e com aquilo que de fato Ele é. Como que eu melhoro isso? Acho que dá para melhorar. Quando Deus fala para José que ele vai ser governador, ele é um governador preparado, sim ou não? Quando Deus fala para Davi que ele vai ser um rei, ele já é um rei preparado? Eu vou pegar pesado agora. Quando é profetizado sobre João Batista que ele seria aquele que anunciaria a chegada de Jesus, a voz que clama no deserto, ele já estava preparado, sim ou não? Então entenda que da clareza da visão que Deus te deu até o momento de tudo acontecer, haverá etapas da história que você vai fazer e etapas da história que você vai ter que sair de cena. Haverá momentos que você vai ter que liberar a palavra, e haverá momentos que você vai ter que silenciar a sua opinião. Haverá momentos que Deus vai dizer vai, e haverá momentos que Deus vai dizer fique. Sabe qual que é a nossa maior crise? Não é quando Deus está dizendo avance, é quando Deus manda a gente parar. A maior crise do ser humano não é quando Deus diz ei, vai, é quando Deus diz fica. É quando Deus diz não, é quando Deus te paralisa, é quando Deus bloqueia você e diz aqui você não passa, você precisa esperar a estação. E aí que tá, é nessa crise de todas as histórias que a gente começa a fazer o que não era para fazer. É nesse momento que a gente troca os pés pelas mãos e começa a agir aonde Deus não queria que você agisse. Então ponto. É muito simples. Para equilibrar as coisas, eu preciso equilibrar as coisas aqui dentro. Minha vida de oração precisa estar ativa, mas a minha coragem precisa estar alinhada com o tamanho da minha fé. E então, quando nós estivermos nesse plumo da vontade do Eterno, a gente vai começar a ver milagres que demorariam anos a acontecer em meses. Não, 20 irmãos acreditaram. Eu vou dizer de novo. Aquilo que demoraria anos, se você não atrapalhar, se você obedecer a voz de Deus, se você fazer aquilo que Ele te mandar e parar aonde Ele mandar você parar, então aquilo que demoraria anos vai acontecer em meses. Você não vai atrapalhar o favor de Deus, você não vai atrapalhar aquilo que Ele está fazendo, você vai cooperar para aquilo que Ele tem para a sua história. Então algumas vezes Deus vai dizer shh, outras vezes Deus vai dizer grita. A Bíblia diz que o povo rodeava os muros de Jericó, e durante 7 dias eles ficaram calados. Mas quando foi dada a ordem, gritem, eles gritaram. E a Bíblia diz que os muros vieram ao chão. Eu não sei você, mas o meu projeto para 2025 não mudou. Minha preocupação com Jesus é: Jesus, não deixa eu fazer nada que você não queira que eu faça. Jesus, não me deixa colocar a mão aonde o Senhor não quer que eu coloque. Jesus, não me deixa me meter nas tuas ideias. Se as tuas ideias são perfeitas, eu sei que elas são, então Senhor, faz o extraordinário. E se precisar do ordinário para que alguém faça, eu estou aqui, me usa, estou preparadinho aqui, Senhor. Mas eu não vou tentar ser Deus, e eu sei que o Senhor vai deixar eu fazer aquilo que me compete. Termino dizendo para você uma coisa, e termino aqui. Se o equilíbrio é a chave, em alguns momentos, e agora eu complico tudo e vou embora com vocês, com a bomba com vocês. Se
O equilíbrio é a chave. Em alguns momentos, o excesso... Desculpa, irmão, vai ficar uma bombinha para vocês resolvem depois. O equilíbrio é a chave. Estamos até agora dizendo fé e obras, ação. Mas vai ter um dia que a obra não vai servir para nada e você vai ter que só ter fé. Tá, vou pro outro lado então. Vai ter um dia que você não vai ter que ter fé. Você vai ter que só baixar a cabeça e fazer a obra. Você vai ter que colocar a cabeça ali. Noé demorou 120 anos para a arca ficar pronta. Irmão, em 120 anos ele até esqueceu do que Deus havia falado que ia chover, provavelmente. Chegou uma hora que ele já não sabia mais nem o que ele estava fazendo ali. Ele falou, Senhor, o que está acontecendo aqui? É madeira para todo quanto é lado. Meu Deus, Senhor, por que eu estou aqui mesmo? Mas chega uma hora que a gente até esquece por que está fazendo o que está fazendo. Só que a Bíblia diz que no dia que a arca fechou-se, a chuva começou a cair do céu. O que nunca aconteceu, aconteceu pela primeira vez, somente no dia que a arca ficou pronta. No fim, a conclusão que a gente chega é que não existe uma regra, existe uma particularidade de histórias. E é por isso que você não pode seguir um modelo de alguém. Você precisa seguir aquilo que Deus deu para você, aquilo que Deus confiou para você. Porque o problema é que a minha história não combina com a sua história não combina com a do irmão do lado, a do irmão do lado não combina com a sua. Cada um vai viver na proporção daquilo que Deus delimitou. E agora essa é a parada. O que eu vou fazer? A minha palavra para você é: equilibre enquanto dá. Mas se Deus mandar você fazer qualquer coisa, faça como se nunca tivesse ouvido nada do que eu falei. Se Deus mandar você pular e não faz sentido, pula de cabeça, não precisa nem olhar para trás. Deus vai prover, Deus vai trazer o recurso, Deus vai fazer o milagre, Deus vai fazer aquilo que você não acreditava que poderia ser possível. Ele tem o poder para fazer. Então, meu lindo, vai ter dias que você vai ter que agir, e vai ter outros dias que você vai ter que confiar. E talvez você vai demorar um pouco para saber, mas quando decidir por aquilo que Deus deseja, o que estava paralisado vai começar a movimentar. Termino com Moisés. Deus disse a Moisés: leva o povo para a terra prometida, Moisés. E a Bíblia diz que Deus mandou eles pelo caminho mais longe. Então, de repente, chegaram na frente do Mar Vermelho. E agora não tinha mais para onde ir. Deixa eu te fazer uma pergunta: quem foi que mandou eles irem por aquele caminho? Só 5 irmãos. Eu vou perguntar de novo: quem foi que mandou eles irem pelo caminho que tinha um mar no meio do caminho? E por que Deus fez isso? Há um silêncio mortal. A pergunta é: por que Deus fez isso? Por quê? Porque a Bíblia diz que quando o povo chega e o mar está na frente, a primeira coisa que eles dizem é: estamos no lugar errado, com as pessoas erradas, no momento errado. Moisés, você é o culpado. Você é o culpado. Lá no Egito nós tínhamos comida o suficiente, e se morrêssemos lá haveria covas para nós. Agora nós estamos aqui na frente do mar. Aí, Moisés, o que eu faço, Deus? O que eu faço, Deus? É muito maravilhoso. A parada é: Moisés poderia ter sido precipitado e dizer: eu conheço outro caminho. Porque a Bíblia diz que Deus mandou eles irem pelo caminho mais longe. Se Deus manda ir pelo caminho mais longe, haveria um caminho que era mais perto.
Só que olha que interessante. Aí agora a Bíblia dá um outro detalhe. E lá no Egito, Deus endureceu o coração de Faraó, e o Faraó veio atrás. E agora então eles não tinham nem para onde voltar e nem para onde avançar. A pergunta é: por que Deus fez isso? Porque é isso que a gente sente. Deus, o Senhor me mandou, o Senhor me deu uma ordem, e agora tudo está dando errado. O Senhor falou comigo que faria isso, e agora eu olho, não tem para onde voltar, e eu também não consigo saber nem para onde que eu vou mais. Quantas vezes na vida nós nos sentimos assim? Deus, para onde eu vou? Eu te obedeci e agora estou aqui no meio do nada. Não tem para onde voltar, não tem para onde ir. Aí a Bíblia diz que Moisés olha para o céu e diz: Deus, o que eu faço? Aí Deus diz: Moisés, o cajado. E quando Moisés estendeu o cajado sobre as águas, a Bíblia diz que o mar vermelho se abriu. Porque no fim, meu lindo, a única coisa que nos resta é: continue caminhando na direção que a minha voz está te chamando. Se tiver obstáculo, se tiver mar na frente, deixa comigo. Eu abro o mar, eu tiro o obstáculo, eu acalmo a tempestade, eu faço todas as coisas, mas a minha palavra não voltará vazia, ela vai se cumprir. E se nós permanecermos com o nosso coração nele, obedecendo a sua voz, nós iremos viver o plano dele para a nossa vida. Aleluia. Jesus, muito obrigado. Obrigado, Senhor, porque hoje o Senhor nos lembrou, o Senhor nos atraiu para uma direção clara. É a tua voz que vai nos dizer quando fazer, quando esperar, quando agir, quando dobrar os joelhos, quando. O timing está na tua voz, Senhor. E se tem algo que nós precisamos, é estar atinados com a tua presença, porque a tua presença nos sustenta de pé, a tua presença não nos deixa desistir, e a tua presença nos livra de decisões equivocadas. Jesus, que a tua voz seja o cerne de tudo, para ir ou para ficar, em nome de Jesus. Fala, meu lindo, minha linda. Amém. Olha, eu tô tão feliz que você está aqui nessa mensagem, e eu tenho certeza que Jesus vai falar com você. Eu quero te convidar para fazer parte da nossa comunidade, a caminhar com a gente, a viver essa jornada de todos os dias. 2 vezes por semana tem uma mensagem para você aqui no nosso canal. Segunda-feira às 7 e quinta-feira às 7 da manhã. Hoje é uma mentoria de vida, e eu quero muito poder ajudar você na sua caminhada, servir você. E nós temos uma comunidade onde você vai ser avisado de todas as mensagens, e você vai fazer parte daquilo que Jesus está fazendo. Nós não somos mais um canal do YouTube, a gente é uma comunidade. Amém? Então, entra, faz parte. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve, ativa o sininho e fica comigo. Segunda no YouTube às 7, quinta às 7 e de segunda a sexta no SBT às 7 horas da manhã, o Bom Dia Esperança. Então vamos fazer o seguinte, vamos para a mensagem.
29:18 de Provérbios. Diz o seguinte: onde não há visão profética, o povo perece, mas aquele que guarda a palavra, esse é feliz. Olha, eu estou em uma outra versão aqui que eu deixei no meu telefone. Aqui diz palavra profética, mas nessa versão, se eu não me engano é a NTLH, diz assim: aonde não há visão. Veja, visão é uma janela aberta do futuro, aonde você consegue olhar e saber aonde você vai chegar. É como se você tivesse uma direção do porquê está vivendo o que vive e aonde isso pode te levar. Eu chamo isso de propósito, de fato. O propósito é saber o porquê você nasceu, né? Para que eu nasci? Eu acho que essa é uma das perguntas filosóficas do ser humano mais profundas de todas, né? Que é: por que eu nasci? Por que você nasceu? E essa palavra, ela nos deve movimentar a vida toda, pelo menos até uma boa parte dela. E ela deve nos movimentar até o dia que a gente encontra uma razão, um motivo, a ponto de você dizer: agora eu entendi. Agora eu entendi porque sou o que sou. Agora eu descobri a razão da minha existência. E há uma diferença brutal quando você fala com pessoas que sabem do seu propósito para pessoas que não sabem do seu propósito. É como se fosse um abismo de escolhas e de histórias. Você consegue olhar e você vê que um vive, o outro existe. E existir e viver são completamente diferentes. Quando eu digo que alguém existe, é alguém que não tem mais sonhos, não tem mais projeção, não tem mais perspectivas. Então basicamente ele se contenta com qualquer coisa na vida, e ele se move dentro daquela realidade até o final da sua vida. Então ele vai crescer, ele vai construir muito pouco, vai deixar quase nada de legado, e ele vai embora. E eu não estou falando sobre salvação. Não, essa pessoa, mesmo sem ter descoberto o seu propósito ou vivido de maneira excelente, ele pode ir para o céu no final. Porque a salvação não está conectada ao tamanho das nossas obras, não está conectada ao quão incrível a nossa vida foi. Não, pelo contrário. O Evangelho nos dá a garantia da salvação pelo reconhecimento de que Cristo é o nosso Salvador e que, de fato, somos o pecador que Ele foi para a cruz para salvar. Não é pelas nossas obras, não é por quão incrível a gente foi, ou por quão maravilhoso, não é por isso. Entende? Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Porém, todavia, a Bíblia vai dizer que fé sem obras, ela é morta. Se a fé que eu tenho em Jesus não promove uma diferença, uma mudança na minha vida, é um pouco estranho. Eu me lembro de um amigo que um dia me deu um conselho, e uma das coisas que ele falou no conselho foi interessante. Ele disse que não tinha sentido graça sem resultado. E ele falou uma outra coisa engraçada. Ele disse: são duas coisas na vida que não fazem sentido e são distantes, mas parecidas. Ele dizia uma coisa. Ele falou que graça de Deus sem resultado não faz sentido, ao mesmo passo que um famoso pobre também não faz. Eu achei interessante aquilo, muito mais pela questão da graça sem resultado, porque graça você recebe sem merecer. E se você recebe sem merecer e não usa isso para a glória de Deus, não é só um desperdício, é uma ingratidão. Então esquece a outra parte do conselho e foca somente nisso que eu estou te falando. Graça sem resultado não faz sentido. E o que a gente vê no nosso tempo é mais ou menos assim. Começa-se a vida com muita vontade de viver. Começa-se a jornada com muitos sonhos, com muitas coisas maravilhosas. Só que aí a vida, ela dá conta de, pouco a pouco, tirar esses cenários de esperança do nosso coração.
E começa a parecer que a gente já está tarde demais para dar certo na vida, que a gente já está tarde demais para viver o nosso propósito, ou porque como se a gente não tivesse descoberto em tempo, então agora tarde demais para viver um novo tempo, e a gente vai deixando de viver e começa simplesmente a existir. E se você parar para pensar hoje, a quantidade de pessoas que apenas existem e não vivem mais, ela é absurda. E são essas pessoas que apenas existem, que reclamam da vida, que estão o tempo todo com uma visão pessimista sobre tudo, sobre todos. Eles não têm coragem para sonhar, eles não têm coragem para dar passos ousados, eles não têm coragem para nada. Minha vida se resume a um calabouço de escuridão, aonde você acorda, trabalha e volta para casa. Acorda, trabalha e volta para casa. Acorda, trabalha, volta para casa. Se algo nesse relógio der errado, a vida acaba. Se essa roda não girar igual no outro dia, você já não sabe mais como reagir. Se o diferente se manifestar, você não sabe para onde você vai. Então por isso que a Bíblia está dizendo que se você não tem uma visão, você vai perecer. É como se o Senhor estivesse dizendo: se você não tiver um objetivo, você não vai chegar. Se você não tiver um alvo, você não vai conseguir. Se a vida com Jesus tem um alvo da salvação, e mesmo fazendo de tudo não poderia conquistar, porque o preço já foi pago na cruz do Calvário, só existe um objetivo na vida então. E o meu objetivo de ser salvo já foi completo em Jesus mediante o meu arrependimento. Então qual é o objetivo? Construir uma imagem de Cristo que inspire as pessoas a amarem a Jesus a partir da nossa história. Por isso que a Bíblia vai dizer que o chamado de todos é: ide e pregai o evangelho a toda criatura. É como se Jesus estivesse dizendo assim: você já me conheceu? Então agora acelera o passo e começa a fazer quem te conhece e conhecer aquele que você conheceu. Me faça conhecido. E não existe nada mais poderoso na vida do que fazer Jesus conhecido a partir das nossas obras. Obras dignas de alguém que ama Jesus, obras dignas de alguém que foi impactado pelo Evangelho e agora está mudando a vida de alguém. E eu não estou falando de um carro importado, não estou falando de uma casa gigante, não, lindo. Eu estou falando de uma família que não se quebra na tempestade. Eu estou falando de filhos que honram os pais. Eu estou falando de famílias que não se quebram, que não se derrubam, que permanecem. E aí, eu vou ser bem sincero para você: só dá para ter uma família dessa maneira se a família tiver um objetivo de onde quer chegar. Irmão, eu vou falar uma coisa que é perigosa, não me leve a mal, mas a vida do ser humano, se não tiver uma dívida, irmão, se a gente não tiver uma parada que tem que se mover, a gente vai parar. Se a gente não tiver uma esposa, eu tenho que tomar muito cuidado com o que eu vou falar agora, porque ela vai ouvir. Irmão, ai meu Deus, falando. Aí eu ouvi uma vez alguém dizendo que mulher boa é mulher cara. E eu não que eu concorde, amém? Mas irmão, se a gente não tiver uma mulher que é visionária, que não sufoca o nosso sonho, mas que pelo contrário diz: você consegue, vai, voa. Irmão, quando você tem uma mulher assim, o seu sonho que era pequeno começa a ficar grande, e você começa a se mover para coisas maiores, e você começa a prosperar de uma maneira muito maior. Por quê? Porque a tua família está junto e tem uma visão sobre o futuro. Visão sobre o futuro é isso. Eu acho maneiro quando eu converso com os meus filhos e eu começo a olhar para eles, eu fico preocupado, porque o sonho deles é diferente do meu. Irmão, eu só queria existir quando eu era pequeno. O meu filho perguntou para mim: pai, quando eu fazer 18 anos, que carro que o pai pensa em me dar? Foi o João que perguntou isso para mim. O João tem 7 anos. E o Noah ouviu e falou: pai, eu quero um esportivo. Eu falei: filho, não é assim que funciona. Eu contando minha história, porque quando o pai queria ter um Ford Ka,
Se o pai tivesse um Ford Ka, o pai teria zerado a vida com 18 anos. O pai tinha um Saveiro 92, depois um Voyage 95, depois um Uno 2001. E eu fui contando toda a trajetória e ele não sabe o que é Voyage, ele não sabe o que é Saveiro, ele não sabe o que é Gol, ele não sabe de nada disso. Sabe por quê? Porque Deus me fez chegar num lugar onde nem precisa mais apresentar o que eu vivi. Porque a perspectiva dele sempre começa a partir daquilo que foi gerado. Eu não estou falando que eu vou criar um filho fraco ou que alguém possa pensar isso, mas eu só quero que você entenda que a visão que você supera é a visão de começo de quem vem depois de você. Se você não for longe, os seus filhos vão começar a pé, entendeu? É lindo! Grava isso. Se vocês projetarem uma vida, e entenda isso. Eu não estou falando de carro, eu não estou falando de casa, eu não estou falando de dinheiro, eu estou falando de perspectiva. Eu não orava com os meus pais quando eu era criança, mas eu chego no quarto dos meus filhos, eles estão de joelhos dobrados na beirada da cama. Tudo que demorou tempo para eu viver, para eles já parece normal. Irmão, meus filhos estudam num colégio que eu não sabia que existia quando eu era pequeno. Já parou para pensar que isso é exatamente sobre nós? Se você existe, você não vive. Agora, se você vive, a existência faz tudo valer a pena. Você vai ver os teus filhos crescer, você vai ver Deus fazer coisas extraordinárias na sua família, porque você tem um propósito, e o meu propósito não é ter mais, o meu propósito é glorificar o nome de Jesus em tudo aquilo que eu faço. Então, meu lindo, eu não estou aqui gravando uma mensagem a mais por semana porque eu quero me aparecer, não, meu lindo, porque Deus falou comigo, tem que fazer mais. Você tem vida, você tem sangue nos olhos, vai para cima. Meu lindo, eu acordo de madrugada sempre. Talvez você não sabe, eu estou gravando essa mensagem, eu viajei a noite toda, eu dormi 1 hora durante essa tarde, mas eu estou aqui com meu coração cheio de alegria, porque eu sei aonde eu quero chegar, eu sei o que Deus tem preparado para mim. Se você existe, você não se move para fazer além do normal. Nós não fomos chamados para fazer o comum, a gente foi chamado para fazer o extraordinário, para fazer o que ninguém está fazendo, para viver o que ninguém está vivendo, para pisar aonde ninguém pisou, para colocar a mão onde ninguém colocou a mão. Deus nos chamou para viver o extraordinário. Se você não tem visão sobre o futuro, você vai perecer. E o único que nos dá visão sobre o futuro é o Senhor Jesus. É Ele que clareia a nossa mente, é Ele que endireita o nosso caminho, é Ele que abre os nossos olhos, é Ele que nos livra do adversário, é Ele que nos coloca em processos que nos levam para o extraordinário. Mas a gente só vai viver se a gente deixar com que Ele entre dentro do nosso coração e da nossa mente. Nós não podemos existir. Grava isso. Você não foi chamado para existir somente. Acorda, trabalha, dorme. Acorda, trabalha, dorme. Não, Deus chamou você para viver uma vida extraordinária, uma vida que inspira, uma vida que muda a vida dos seus filhos, uma vida que traz segurança para sua família, uma vida que faz as pessoas olharem e dizer: meu Deus, que coisa linda essa família. E não é pelo carro, não é pela casa, não, é pela segurança, pela paz que a tua família transmite. Deus tem um propósito na sua vida, e o propósito dele é ser conhecido a partir da sua história, a partir do legado que você vai construir. Ou seja, se você não tiver uma visão clara sobre o futuro, você não vai se mover em direção ao extraordinário. É só isso. Quando eu entendi isso, eu comecei a olhar para a minha casa de uma maneira diferente. Eu sou intencional. Ser intencional é treinar os meus filhos. Não é um treinamento superficial, é com gestão de tempo. É voltar para casa e ficar com eles. Eu quero que eles amem a Jesus. Então eu descobri que se eles entenderem que o que o papai deles faz é inimigo de ter o papai em casa, eu vou ganhar tudo, todos, e vou perder a minha família. Já parou para pensar que tudo sem propósito não tem gestão de tempo, não tem uma gestão sábia, é só pela estação e nunca pelo futuro? Sabe qual que é a minha expectativa para amanhã? Buscar minha filha no colégio. Provavelmente não vai ser uma noite que eu vou dormir bem. Eu vou ter que acordar de madrugada. Mas amanhã, minha filha não quer nem saber se eu dormi bem, se eu dormi mal. A única coisa que ela quer é porque amanhã ela vai chegar para a professora dela e vai dizer: prof, quem vem me buscar hoje é o meu pai. E a apresentação de balé dela se eu faltar? Irmão, não vale nada a pena. Por isso que nunca é sobre o dinheiro, nunca é sobre isso não, lindo. É sobre o que você está fazendo com a sua existência.
é sobre ser intencional com a sua família, é sobre dar valor para aqueles que merecem a sua volta, é sobre ter um propósito claro no que você faz. Sabe, quando você tem um propósito claro no que você faz, não importa onde você trabalha, a sua eficiência, o que você faz vai aparecer de alguma maneira. Você sabia disso? Eu me lembro de uma história do rapaz que varreu o pátio da empresa. Ele varreu o pátio da empresa durante muito tempo. Só que quando ia um outro varrer, a empresa nunca ficava limpa. Mas quando ele ia, a empresa ficava um brinco. O abismo da vida se dá quando o menos provável se levanta no meio dos prováveis. É quando o improvável se levanta no meio da história. É só alguém limpando o chão da empresa. Não tem projeto, não tem carreira, mas ele não está vivendo como se fosse a última parte da vida dele. Ele está vivendo um dia de cada vez. E essa é uma história de verdade. Até um dia que o chefe da empresa chegou e falou assim: engraçado, tem dias que eu venho e que a empresa está limpa, e tem dias que eu venho que a empresa está virada no alho. Por quê? E aí o supervisor falou: o dia que o senhor vem e que está limpa, é essa pessoa aqui. E o dia que o senhor vem e está sujo, é essa pessoa aqui. Olha que coisa interessante. Pensa comigo. O que você faz? Você coloca o que limpa mal para fora e substitui para que os dias que ele trabalhava, para aquele que está bom, fazendo bem, cumpra a função? E então ele fica no mesmo lugar? Sim ou não? Não é o lógico? Pensa, você tem 5 dias. 3 dias alguém que limpa muito bem está lá. Os outros 2 dias alguém que limpa mal. Então qual que é o lógico? Tira essa pessoa dos 2 dias e coloca o que limpa bem os 3 nos 5. Essa é a lógica que talvez a gente acredite ser a viável ou a comum. Mas olha como que acontece na história. A história é assim: o que limpa bem 3 não limpa mais nenhum dia depois de amanhã. Não, você não pegou. Eu vou melhorar. A lógica é: o que faz bem feito os 3 dias não vai limpar mais nenhum. Não é possível. Eu vou melhorar. Não é possível, não é possível. Significa que tudo que você faz com excelência, você não fica, você promove. Sabe, às vezes a gente não vive o extraordinário porque está esperando o extraordinário para ser excelente. Mas você precisa ser excelente no ordinário para que o extraordinário se torne a sua realidade. Você não espera ser para chegar, você é antes de chegar. E quando você se torna aquilo que você precisa, aquilo que você é te promove para onde Deus quer te levar. E entenda logo, lindo, a Bíblia vai dizer: nunca se canse de fazer o bem. Se você plantar, você vai colher. Então o chefe chega para esse garoto e diz: você a partir de hoje não limpa mais a empresa. A partir de hoje você vai para outro cargo melhor. E essa é a lógica da vida. Deus está olhando para mim e para você e está dizendo: eu tenho um propósito com você. Eu tenho um propósito extraordinário com você. E aí você diz: Deus, é maravilhoso. Deus vai dizer: não é ainda. Ainda é ordinário. Ainda é comum. Ainda é pequeno. Mas se você fazer com excelência, você vai ser apontado para o extraordinário. Quem existe nunca vive promoção, lindo. Quem apenas existe, ele fica no mesmo lugar. Eu me lembro que no ano passado, ano retrasado, eu fui na casa de uma pessoa que eu conheci ela há anos atrás, há muitos anos atrás. E eu cheguei na casa dela, estava exatamente tudo igual. A mesma geladeira, a mesma mesa, o mesmo cheiro, o mesmo assunto, a mesma conversa. O que a vida mudou para um que não mudou para o outro? E aí a resposta é: a vida não mudou para ninguém. Quem mudou foi a gente em relação à vida. A vida seguiu o curso para todo mundo, mas as nossas escolhas levam a gente para outros lugares. Então eu quero que você entenda, lindo: quem tem propósito, quem vive de maneira excelente para a glória de Deus, vive o extraordinário. Sabe qual que é uma das coisas, um dos maiores segredos da Suíça? Isso aqui é algo interessante demais. Tudo o que um suíço faz, ele faz para ser o melhor. Por um princípio do apóstolo Paulo: quer comais, quer bebais, faça para a glória de Deus. Então, lindo, eles vão fazer um relógio.
é o melhor relógio do mundo. Eles vão fazer um avião, é o melhor avião do mundo. Eles vão fazer um chocolate, é o melhor chocolate do mundo. Sabe por quê? Porque eles entenderam que tudo que é feito para a glória de Deus é feito com excelência. Então, enquanto a gente tentar viver de maneira trivial, sem ser intencional, a gente estaciona na vida. Até um dia que a gente vai ser encontrado daqui 10 anos, do mesmo jeito, tudo igual. Não, Lito? Não sei você, mas eu quero mais confusão para minha vida. Eu sempre termino o ano orando assim: Jesus, não é possível que dá para ter coisa mais legal. Não é possível que tem mais coisa para viver. Irmão, todo ano Deus vem e surpreende de uma maneira extraordinária. Quando você pensa que acabou, que não tem mais nada de novo para acontecer, Deus vem e só continua se movendo. Fala para quem está perto de você: continua se movimentando. Continua se movendo em direção à vontade de Deus. Continua. Deus vai fazer o extraordinário. Para a gente é só fazer o ordinário bem feito e com excelência, e dá certo. Amém? Jesus, tu é maravilhoso, Senhor. O que o Senhor tem para nós ainda? A gente se compromete com uma coisa: nós vamos fazer o ordinário com excelência, contando que o extraordinário o Senhor fará. Em nome de Jesus. Amém.